excelente trabalho, Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz multiplicadas em nossas vidas. Que alegria poder estar servindo o Senhor, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Amém? Que bênção, não sei como é que está a tua temperatura aí. Por fora eu sei que está quente, todo mundo se abanando. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, é por pouco tempo. Glória a Deus. Eu não sei como você vê isso, irmãos. Eu quero te ajudar como teu irmão mais velho, te ajudando a não perder essa bênção, que é de celebrar a inspiração. Um lugar onde está tendo a inspiração, Deus está conseguindo influenciar, é um lugar maravilhoso para estar. Agora, não se torna um oponente ou contrário a isso. Flua, né, naquilo que Deus está guiando. Que bênção Deus ter encontrado a disponibilidade do coração do apóstolo Guto, do pastor Tiago, de receber esse desafio tão grande como uma coisa possível. E está acontecendo. E vai ser uma grande bênção. Talvez você diga, isso é desnecessário. É extremamente necessário. Olha o incômodo que você está. Se você não botar muita força, você não vai entender a palavra que Deus tem para você. Esse negócio de refrigério é bíblico. O salmista não tinha ar-condicionado, mas ele já dizia, refrigera a minha alma. Amém. Então a nossa agora com a tecnologia refrigera o nosso corpo também para a temperatura ideal. Gente, eu quero dar um pequeno testemunho. Quando nós lançamos, né, há muitos anos atrás, o projeto dessa construção, a gente enfrentou pessoas dizendo, para que isso tudo? Hoje a gente vê que isso tudo era necessário. Outros diziam, é grande demais, isso não é para a gente não. A gente creu e é para a gente. Então, sobre essa campanha, não seja um crítico. Pega as térmicas e voa juntamente. Porque aquilo que Deus acrescenta na igreja, Ele está querendo mesmo é acrescentar na tua casa. Eu estou com expectativa, estou com alguns ambientes lá em casa precisando de ar-condicionado. E eu já passei lá no balcão, já deixei minha semente, porque eu quero colher daquilo que Deus está movendo na igreja. Então celebra, fala desta campanha, leva esses papéis, apresenta a pessoas para que elas possam estar semeando. Eu tenho certeza que aquilo que nós colocamos para o cumprimento do propósito de Deus não fica sem retorno. Deus é um bom pagador. Lembra de Pedro? Jesus precisou do barco dele emprestado por algumas horas. Qual foi o retorno? Uma pescaria milagrosa, que não resultou só nos bens materiais, mas animou ele para o chamado ministerial. Isso foi o maior galardão daquela obediência. Então serve a Deus, flua com o mover que Deus está colocando diante de você. Amém? Glória a Deus. Queria ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos falando sobre esse tema de oração, um chamado para todos. Diga, um chamado para todos. Então isso envolve você. A gente tem sofrido um pouco algumas coisas que entraram no meio cristão pela cultura. E uma delas que tem permanecido com uma certa força é que oração é um chamado de alguns que estão chamados para a intercessão. Os demais fiquem livres dessa responsabilidade. Façam apenas aquilo que vocês se sentem com fluência para fazer. Então esses grupos de intercessão estão diminuindo cada vez mais, porque não é um chamado, é você entender que oração é o que Deus espera na maturidade de cada cristão. Oração, uma vida de oração, nada mais é do que evidenciar maturidade espiritual. Deus espera que todos desenvolvam esse meio de relacionamento com Deus, porque o acesso agora é para todos. E oração é fazer uso desse acesso. Então não fica nesse engano, queira mesmo colocar pressão para desenvolver
essa bênção que é o acesso a Deus. E eu quero ministrar algo. Está falhando? Aleluia. Nada falhando, amém? Agora eu estou com 2. Vai dar certo. Queria começar fazendo uma pergunta para você. Fala com a pessoa que está do seu lado, diz: ele vai fazer uma pergunta. Então pensa aí na resposta. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Amém? Qual é o plano de Deus para a tua vida? O irmão Reiga teve a oportunidade de compartilhar essa verdade, que foi transformado em um livro, Planos, Propósitos e Práticas. Quando em uma visão, Jesus pontuou algumas coisas que despertou em mim, relendo esse livro, e quando me veio a responsabilidade de ministrar hoje à noite, tive como inspiração trazer esse assunto que vai justificar por que orar, por que a necessidade de desenvolver a nossa vida de oração. Ele diz aqui na página 17, Planos, Propósitos e Práticas, ele diz: quando aquela última palavra saiu dos meus lábios, fui arrebatado e comecei a ver como os homens esquematizavam os próprios planos. Pensamentos tomavam a minha mente ao considerar os projetos dos homens, bons, talvez totalmente dentro das Escrituras, mas não eram os planos de Deus para eles. Olha que coisa importante. Não é fazer qualquer coisa, é saber qual é o plano de Deus para a sua vida, de forma específica. Notei o contraste com os planos humanos ao ver os planos divinos. O Senhor falou comigo: abençoo o meu povo o máximo que posso, mas a razão de não haver ação divina, profundidade no fluir do Espírito e plenitude na manifestação do Espírito Santo, hoje, é porque os homens ou as pessoas não têm tempo para me ouvir. E eles não dedicam tempo para seguir meus planos, mostrados nas Escrituras. Quanto mais perto você seguir os planos de Deus, mais o meu poder estará demonstrado e manifestado. Então eu volto a perguntar de novo: quais são os planos de Deus? Ou qual é o plano de Deus na sua vida? Muitas vezes a gente tem ficado nessa condição superficial, que eu chamaria de inicial. A maioria dos crentes não fizeram nada mais, ou dos cristãos, do que dar partida na vida espiritual. Elas nasceram de novo e se acumulam em templos, igrejas, reuniões, cultos, dando a sua frequência, mas não cumprindo o plano de Deus. A maioria dos cristãos pensam que eles são leigos, ou mais ou menos naquela mentalidade religiosa que foi passada para a gente, profanos, porque os vocacionados se limitavam àquelas pessoas que entendiam uma dedicação exclusiva a Deus, ir para um seminário ou para um convento, e a gente entendia: não, essas pessoas são vocacionadas, os demais tem nada a ver com Deus, só precisa ir na igreja no domingo para cumprir sua obrigação. E essa cultura tem levado mesmo a gente, depois de nascido de novo, frequentar a igreja, mas sem esse entendimento: Deus tem um plano para a minha vida, e a gente vive alheio ao plano de Deus. Passa o tempo, cada um correndo, nos seus próprios planos,
que, como ele diz aqui, muitas vezes são bons planos. São planos que até está de acordo com a palavra de Deus, mas não é o plano dele para você. E a Bíblia diz lá em Efésios, né? Não seja insensato, procure entender qual é a vontade do Senhor, qual é o plano do Senhor. Quero que você abra comigo para a gente poder ter base nas Escrituras também, em Jeremias capítulo 29, no versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é quem sei que pensamentos, algumas versões diz, tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, planos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então a gente deseja, né, ser feliz, realizado, conquistar, ser útil. E tem muitas pessoas vivendo outra realidade, que já se entregaram, né, a uma vida, uma subvida, achando que Deus não tem propósito, porque eu não sou um vocacionado, entendendo que vocação se limita apenas a essas pessoas que estão chamadas no clero, ou um dom ministerial, e os demais se sentem nessa, eu vou usar a palavra irresponsabilidade, ou seja, não tem uma responsabilidade, que só precisa frequentar a igreja, suportar a duração do culto. Isso é o que Deus espera. Eu estou aqui hoje à noite para te advertir, há um plano específico para você. Olha o que o salmista diz, queria que você abrisse lá comigo, Salmos 139, versículo 16, o salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, nem formado ainda, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A Bíblia diz que o propósito de Deus para uma pessoa já está estabelecido mesmo antes, né, do seu nascimento. Ele diz que ainda era uma substância informe, mas o plano de Deus já estava determinado, escrito e determinado. Então você não pode me dizer que você faz parte de uma categoria que Deus não tem plano nenhum. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Que eu vá para o céu. Se isso fosse, né, isso cabia bem na evangelização. Disse que uma pessoa com deficiência não pensava direito as ideias. Ele estava frequentando uma igreja e o pastor dizia: você precisa ganhar almas, você precisa ganhar almas. E ele ficou tão pressionado com aquela instrução, não era Raul não, viu? Que ele saiu nessa missão, encontrou uma pessoa e disse: aceite Jesus. A pessoa disse: mas eu não quero não. Ele disse: mas você precisa. E a pessoa ficou com medo, correu, ele correu atrás. Chegou num rio, a pessoa não sabia nadar, parou: eu aceito, eu aceito. Ele disse: deixa eu lhe batizar logo. Levou a pessoa, sustentou ela debaixo d'água até ela não respirar mais. Voltou para a igreja e contou o testemunho: pastor, eu evangelizei, ganhei uma alma, mandei direto para o céu, para não ter perigo de se desviar. Se o objetivo é só ir para o céu, esse tipo de evangelização é certo. Amém? Mas o objetivo de Deus em te alcançar não é só levar para o céu. Ele disse: eu vos dou poder para você pisar, está no governo, o plano original de Deus.
domínio, fazer a sua obra, cumprir o seu propósito. Mas as pessoas, elas se deixam enganar e elas vivem como se Deus não tivesse um plano pessoal para a vida delas. Por que estou falando sobre isso? Da necessidade que você tem de procurar entender qual é a vontade do Senhor. Uma das ferramentas que temos acesso para entender essa vontade, ela está na abertura para a comunhão. Você observa que Jesus pregava e boa parte da pregação dele era por parábolas. Mas aos íntimos ou aqueles seguidores que o buscava, ele dava a interpretação das parábolas. Então só ouvir Jesus a primeira vez não atendia toda a necessidade. Mas aqueles que insistiam na comunhão tinha a explicação. Você está comigo? Sabia por que muitas pessoas não entendem por elas mesmas o plano de Deus? E ela limita essas instruções que servem para dar um norte, apontando o caminho. E as pessoas vão para casa mais ou menos, não, eu acredito que Deus me ama mesmo, eu acho que Ele quer me abençoar. Não, amados, talvez no início da nossa vida cristã, nos dias chamados novos convertidos, isso é cabível, mas Deus trabalha para a nossa maturidade. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele concedeu os dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos, olha que notícia maravilhosa, Deus tem plenitude para você. Eu não sei qual foi o desgaste que Satanás conseguiu fazer na tua vida, na tua autoestima, mas eu te digo, Deus está sério com a obra que Ele começou na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele quer completar. E em completar essa boa obra, Ele quer te aperfeiçoar ao ponto de te elevar a essa perfeita varonilidade. Diga, perfeita varonilidade. É uma condição de maturidade. Você está comigo? Então quero ler outro texto aqui desse livro. Eu estou sendo muito abençoado. A página 55 agora diz assim. Ele diz: Jesus continuou dizendo: portanto, não posso abençoá-los, porque os propósitos e as práticas deles devem estar de acordo com os meus, para que tenham a minha bênção. Tem muitas pessoas se estribando no próprio entendimento, e o que elas estão fazendo é algo que veio de uma iniciativa. Eu lembro de um evento, quando jovem, antes de fazer o centro de treinamento, eu ouvia dos mais antigos dizendo: você precisava ver essa igreja há 10 anos atrás. Era batismo no Espírito Santo, eram os dons. E naquele tempo que a gente estava vivendo, isso não estava acontecendo. E eu disse: eu vou fazer um evento para restaurar isso na igreja. E organizamos um evento de 1 mês. Todo final de semana, sábado e domingo, um pregador novo. Eu lembro de um que eu fui convidar em Santa Cruz para vir para esse evento. Nós não tínhamos um telão bonito como esse. A inspiração que Deus me deu naquela época foi fazer uma faixa de tecido e colocar velcro. E colocar velcro nas letras. Então, de acordo com o tema, arrancava-se as letras e você montava o tema. A importância da fé, a importância dos dons, a importância do Espírito, eram os temas. Terminou aquele evento, nada aconteceu. Eu exausto,
Moacir estava lá. Decepcionado. E quando eu estava com aquele desânimo, eu ouvi o Senhor falando comigo: eu nunca te pedi para fazer isso. Então eu me desgastei, machuquei a minha fé, pensando que estava fazendo a obra de Deus era apenas uma boa ideia. Às vezes tem pessoas comprometendo a sua saúde com uma boa ideia. E quando você vai olhar, não é o plano de Deus para a sua vida. Agora eu estou te colocando essa responsabilidade. Deus tem prescrito a teu respeito um chamado, um propósito. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foram vocês que me escolheram, antes eu vos escolhi e vos designei. Há um designo para você. Há um lugar que você é devedor. Há um dom, há um talento. Eu registrei aqui essa palavra, né, vocação. E queria ler para vocês, deixa eu ver aqui. Vocação, disposição natural e espontânea, que orientam uma pessoa no sentido de uma atividade, uma função ou profissão, pendor, propensão, tendência. Isso é o sentido de vocação. Deu certo já? Olha aí, está vendo? É progresso, amém? Obrigado, irmãos. O pessoal trabalha bem. Isso é vocação. Ser vocacionado não é estar chamado nos 5 dons ministeriais, ou ser um sacerdote, alguém que vá para um convento. Ela está desenvolvendo a vocação. E a gente se limita achando que os vocacionados é um grupo pequeno de pessoas. Não. O apóstolo Paulo fala isso, né? E eu queria que você abrisse lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo faz essa declaração, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio de quê? Da soberana vocação, ou seja, da vocação de Deus, para a qual Deus te levantou. O teu dom, o teu chamado. Eu falo isso no curso de oração e quero chamar a tua atenção para essa oportunidade que está sendo aberta, né, para a igreja aqui em Campina Grande em maio e junho. E eu queria que você ficasse bastante cuidadoso com esse tempo. Às vezes nós deixamos situações passarem e a gente, por não saber o plano de Deus, a gente deixa passar. Tem um texto na Bíblia, Jesus lamentando, dizendo: não souberam aproveitar a oportunidade da minha visitação. Tem momentos que Deus organizou para um mover, para uma resposta, para uma assistência. E se pessoas não souberem aproveitar a oportunidade dessa visitação, vai estar na condição que Jesus disse: vocês vão passar por apertos. Foram as palavras de Jesus: vocês vão ser apertados de todos os lados, porque não souberam, não compreenderam a oportunidade da minha visitação. Talvez as pessoas digam assim: mas pastor, tem que pagar. Gente, só dá para organizar coisas boas com dinheiro. Como a gente vai trazer essas pessoas, ministros, né, que têm uma influência, que pode acrescentar na nossa vida, pelo chamado, pela vocação? Eles não chegam aqui transladados. A gente precisa de um ambiente agradável, organizado. Essa é a razão de dinheiro na igreja. O
O mundo questiona, por que tem que dar dinheiro na igreja? Como é que a gente vai manter uma estrutura dessa sem dinheiro? Quando é para fazer um show, um evento, é milhões que o governo paga para poder ter esses eventos. 500 mil para ter um evento. Quando é um evento evangélico, faz de graça. Você é mais sábio do que isso. As coisas de Deus merecem prioridade. Às vezes pessoas pagam uma mentoria, um treinamento de final de semana com um alto profissional e ela fica, agora minha vida profissional vai dar certo porque eu fui mentoreado. Eu te pergunto, o que são 2 meses debaixo de uma instrução, de uma unção, sobre um propósito que eu estou te mostrando aqui, é uma necessidade para todo crente, porque é nessa comunhão que você vai entender o plano de Deus para a tua vida. E se você não entender o plano de Deus para a tua vida, eu te asseguro, você não vai cumpri-lo. Você vai ser mediano, você vai estar fora da vontade de Deus. Você está dentro daquela estatística que Jesus disse, não seja insensato, procure entender. Talvez você diga, não, se não entender a vontade de Deus é o quê, gente? Eu vou botar palavras na sua boca. Se você não entender a vontade de Deus, é o quê? Jesus disse, não seja insensato, procure entender. Porque sem entender a vontade de Deus, você é insensato. O que a Bíblia diz que tem para o insensato? Lá em Provérbios. A Bíblia diz lá em Provérbios que para o insensato, o que resta é açoites, vara nas costas. Consequência. O que Jesus está querendo, o que Deus está querendo? Te educar para você não ser insensato. Deus não quer ver você sofrendo na vida. Quando no plano que Deus tem, eu te digo, vai te deixar muito feliz. A Bíblia diz como é feliz a pessoa que teme ao Senhor. E ele mostra que essa felicidade, ela vai para a família, para a profissão. Eu te asseguro, irmãos, eu não sei onde você se encontra. Porque Deus nos encontrou num charco horrível de lodo. Ele começou a boa obra com a conversão, com o novo nascimento. Mas Ele está trabalhando e Ele tem plano de nos aperfeiçoar. Olha essa revelação como é empolgante. A Bíblia diz assim, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Qual é a revelação? Deus já tem o muito te esperando. Ou seja, já existe o muito para você. O que está sendo esperado aqui? A tua fidelidade. Deus já tem um muito para você. O que é o muito? O muito é aquilo que vai preencher você ao ponto de você cumprir o plano de Deus de forma satisfatória. Alguns, para cumprir o plano de Deus, vai precisar de ter aviões. Outros, bons carros. Outros, só um sapato confortável. Amém? O que é que tem eu a ver de estar querendo um avião se minhas atividades é apenas local? Só para estar gastando com estacionamento? Agora, tem pessoas que foram levantadas com um chamado de influência bem abrangente. Essas pessoas precisam de um avião e Deus pode suprir um avião enquanto tem pessoas passando fome. Gente, Deus supra avião e supra necessidade sem nem tremer. Deus não precisa tirar de um para dar a outro, não. Deus é poderoso, dele é o ouro, dele é a prata. Não é de dinheiro que o reino de Deus está parado, gente. Deus está esperando pessoas prósperas na alma, com uma mentalidade
que entenda o plano de Deus. Qual é o teu plano para a minha vida, Senhor? Quando tu entender o plano de Deus para a tua vida, tu é feliz. Tu tem tudo para ser realizado, para ser eficaz, para ter o teu nome reconhecido. Agora a gente fica admirando alguns. Que chamado bonito. Olha que plano bonito Deus tem na vida dessa pessoa. E deixa de considerar o que Deus tem na sua vida. Nesta noite eu quero trazer essa responsabilidade. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Não sei não, pastor. Eu nasci de novo, comecei a frequentar a igreja, mas eu não sei. Eu te digo, seja diligente, usando essas palavras, né? Não seja insensato, procure entender. Nós temos um acesso para o qual a Bíblia traz um encorajamento. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, dizendo que a gente deve ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que o Santo dos Santos representa? O lugar da comunhão com a presença. A quem a Bíblia está encorajando, tenha ousadia para entrar. Todo cristão, todo aquele que nasceu de novo está sendo esperado nesse lugar de intimidade, nesse lugar de comunhão. Como acontece? Eu te digo, por esse mecanismo chamado oração. Que é essa liberdade de você mesmo falar com Deus, sem ter que terceirizar. Vou te ajudar como irmão mais velho. Fica comigo aqui. Pessoas desistem fáceis da oração, ou de uma vida de oração, porque apela para um pouco de desenvoltura espiritual, de fé. Porque leva ou exige de você uma resposta que, se você não está acreditando, não tem sentido. Porque você vai estar falando com o invisível. E se você não reconhece que não é um invisível sem existência, não, é só com um plano espiritual. Existe, é real. Você está comigo? Então, quando as pessoas não têm essa desenvoltura, elas dizem, não, eu não nasci para isso não. E elas não botam pressão. Eu fui educado no meio de um povo, que graças a Deus, por isso, eu fui muito ajudado. Chamava assim, círculo de oração. Você está comigo? E as pessoas diziam assim, agora vamos orar. Todo mundo era comum se ajoelhar, só ficava sentado doente. Você está comigo? E você se ajoelhava, e não tinha esse negócio, abençoa pai, mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Abre a boca o que quisesse, procura assunto, porque esse tempo aqui vai ser de no mínimo 1 hora. Então, como você não podia sair mesmo, começava a abençoar a vizinha, pai, abençoa a fulana, abençoa cicrano, amém? Olha aí. Alargando, expandindo. O que é isso? Insistência. Agora as pessoas só oram enquanto está se sentindo bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você vai viver por fé, boa parte dessa vida é não estar se sentindo bem. É você estar se movendo por aquilo que você acredita, independente do que você está sentindo. É você insistir nessa crença. O espiritual é real, o espiritual existe. Não estar nesse plano, mas eu estou conectado a esse outro. E por isso você insiste. Gente, a tecnologia hoje, ela é maravilhosa. Eu acho que se Jesus vivesse nos dias de hoje, olha o quanto você está acostumado a se conectar com um mundo que não é a sua realidade. A maioria das pessoas só se sentem bem
conectadas, online. Eu considero o online o espiritual. É uma coisa que não é aqui, mas que você tem acesso ali. E as pessoas convivem bem. Manda mensagem e fica olhando. Ficou azulzinho, recebeu, glória a Deus, recebeu. A pessoa nem disse nada. Mas você já sabe, recebeu. Quem dera as nossas orações fossem assim, conectados. Esperando ficar azulzinho. Amém. Oh, aleluia. Eita, ficou. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Eu creio que Ele ouviu. Obrigado, Senhor. Mas por que a gente não insiste? A gente foi educado que se você for orar e encontrar dificuldade é porque não tem chamado. Deixa isso para quem tem chamado. Aí a gente recua e vai fazer o que a gente gosta. O que é que você gosta? Ouvir música. Bum, bum, bum. Eu gosto de ouvir música. Amém? Você pode gostar do que quiser, mas oração não está nessa fatia que pode ou não pode. Fica comigo. Se você desenvolve a sua vida de oração, é bem provável que você vai cumprir o plano de Deus. Se você não desenvolve a sua vida de oração, é certo que você não vai cumprir o plano de Deus. É impossível a gente responder o que Deus tem, a não ser com uma vivência nesse segmento para o qual Ele abriu essa porta. Não foi sem esforço não, viu gente? Essa porta é tão importante que o ingresso para ela foi preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Jesus. Ou seja, para dar acesso, a gente participar dessa condição antes só dele. Mas, com essa disposição de amor, Pai, a glória que Tu me deste, eu dei para eles, para que eles desfrutem também, para que eles participem também. Abrir um acesso para essa comunhão. Aí a maioria dos cristãos não recorre. Fastio, não desenvolve. Meus irmãos, o que Deus tem na tua vida é muito bonito. O que Deus tem na tua vida é extraordinário. Não é comum. Você é filho. Você é vocacionado. Vale a pena mesmo ter essa determinação, não ser insensato, procurar qual é a vontade do Senhor. Quero te estimular, se não vai ser pelo curso de oração, encontre outras formas. Mas eu sei que esse ambiente que o curso de oração vai promover, vai estabelecer muitas pessoas nessa plataforma de resposta a Deus para essa vocação que diz respeito ao plano que Deus tem na tua vida. Eu quero ler mais uma coisa aqui no livro e a gente está encerrando. Você está comigo? Agora na página 72. O livro é Planos, Propósitos e Prática. Todo cristão, com um pouquinho de dias nascido de novo, já devia ler esse livro, para não ter prejuízo de andar dias fora do plano que Deus tem para a sua vida. Diz assim, na página 72, ele diz: a oração faz parte do plano de Deus. No entanto, as pessoas buscam planos humanos, fórmulas humanas, esquemas imediatos. Deus não tem planos imediatos. O novo nascimento é imediato, mas não o crescimento espiritual. O desenvolvimento espiritual leva tempo. Você está comigo? Diga, o desenvolvimento espiritual leva tempo.
Tem pessoas que estão esperando promoção, as coisas de Deus ficar por R$ 1,99. Ele diz aqui, as coisas de Deus nunca mudam de preço. O preço de hoje é o que sempre foi. O que os irmãos do passado tiveram que desenvolver é o que eu e você precisa desenvolver. Se a nossa alma está acostumada com coisas fáceis e rápidas, você nasceu de novo. E você está ligado ao padrão original, que é o de Deus, que é o seguro, é o que dá certo. Diz que a sabedoria do alto, ela é pura, ela é pacífica, mas ela leva a bons resultados. Diga, bons resultados. Então, meus irmãos, eu faço de novo a pergunta a você. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Que eu vá para o céu. Quer ser batizado? Eu te batizo. Amém? Não, o plano de Deus não é só que você vá para o céu, não. O plano de Deus é que você seja útil ao seu possuidor. É que você entenda a sua vocação, o seu chamado e tenha a sua devoção. Queira responder a Deus. Ei, não vai dar certo se estribar no teu próprio entendimento e correr atrás dos teus próprios planos. Eu ouvi recentemente lendo um livro de oração, que eu não lembro agora quem foi, mas ele dizia mais ou menos assim: as pessoas às vezes, elas dizem, eu fui chamado para ser médico, e exerce a medicina. Outros dizem, eu fui chamado para a área do direito, e exerce, a advocacia, ou um cargo de promotor, juiz. Outro diz, eu fui vocacionado para ser engenheiro. E aquela pessoa disse assim: isso é apenas o pretexto ou o meio pelo qual vai te sustentar para você cumprir o verdadeiro propósito da tua existência. Porque o verdadeiro propósito da sua existência não é uma profissão. A profissão é o suporte para você ser quem Deus sonhou e idealizou a teu respeito. Eu é quem sei que planos tem a teu respeito. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que fará você feliz demais. Oh, aleluia, eu estou com vontade de dançar agora. Oh, aleluia, Deus tem um plano para você, meu amado. Vale a pena querer entender isso. Não tem que demorar, não pense que é só. Todo aquele que nasceu do corpo de Cristo foi designado. Há um desígnio pessoal. O salmista transcreveu isso assim, no livro dele está escrito. Não só de forma relaxada, mas cada coisa lá estabelecida de propósito. Ei, não seja negligente, não enterre o talento, queira mesmo saber a vontade de Deus. Igreja é para isso. Igreja é para isso. Ser instruído, ser educado na justiça e poder responder o plano de Deus. Eu queria que você ficasse em pé como uma demonstração de consagração. Oh Pai, em nome de Jesus, eu ministrei como eu percebi no coração. Se fosse naturalmente, não seria suficiente. Mas eu sei que o teu Espírito tomou lugar. E a unção que ensina, que convence, está operando juntamente aí. E eu oro pelos meus irmãos, Pai, que eles sejam despertados. Que nesta noite esse entendimento, Deus tem um plano para a minha vida. E eles não se limitem a esse geral de vir e frequentar, mas que queira entender de forma específica. Eu abençoo, eu declaro paz. Que sejam ajudados, que essa fome, que essa sede, Senhor, não seja apenas pontual nesse culto, mas acompanhe a vida deles. Uma fome e uma sede. Eu quero saber a vontade de Deus.
Eu te dou graças por você podendo dar continuidade e que o teu plano de paz se cumpra em o nome de Jesus. Você pode sentar. Eu quero ajudar você que veio